Olá, Dário, tudo bem? Queria te dizer que nessa semana eu tô muito melhor, tá? Já passou cólica, já passou tudo. Eu tô muito feliz por ser mulher, porque semana que vem eu vou viajar com as minhas amigas, 8 de março chegando. Então, assim, retiro tudo que eu disse. Se alguma vez eu disse aqui que eu não gostava de ter um útero, esquece. Eu amo, tá? Se tem uma coisa que eu amo, é ter um útero. Então, assim, tô ótima. Ah, tá calor ainda, tá um pouco, mas assim, tô dando um jeito. Meus hormônios estão em ordem, a vida segue perfeita por aqui. É isso. Seguimos com o nosso episódio, tá tudo bem. Pensando se o ouvinte que chega novo, primeiramente, bom dia, Dário. O ouvinte que chega novo, será que pensa que esse é o podcast chama Bom Dia Dário? Tipo Bom Dia Brasil, sabe? Uma coisa assim? Porque a gente faz tanto tempo que começa com Bom Dia Bom Dário. dia, óbvio. Né? É, bom dia, alguma coisa. Dário, também queria te dizer que estou bem, ouvinte do Corajosamente queria te dizer que estou bem, e queria contar uma parte aqui de algo que é relacionado ao tema de que vamos gravar hoje. Você já deve ter visto o título do tema, então. O que aconteceu é, semana passada, enquanto gravava o Corajosamente, o meu corpo falava comigo. O meu corpo me dizia que algo não estava normal, que algo estava diferente. E eu estava gravando e me sentindo assim. E aí eu achei que estava triste, achei que estava para baixo, eu estava com uma azia, uma coisa assim. E o que eu tinha era uma intoxicação alimentar que eu nem lembro a última vez que eu tive uma intoxicação alimentar tão violenta dessa maneira. E o que acontece é, como a gente não presta atenção, por quê? Eu tinha que gravar o podcast, eu tinha uma consulta no médico em seguida, tinha que trabalhar, tinha um monte de coisa acontecendo. Não era assim, tipo, o meu corpo falando comigo. Quando que a gente para ouvir o nosso corpo? Quando que a gente para ouvir o que está acontecendo? Não para. Não E para. E assim, pode ter sido o universo se vingando por aquela sua conversinha lá que teve pouco sofrimento no Ainda Estou Aqui, o filme. A não gente vai precisa esquecer, pensar né? um pouco sobre isso também, né? Não vai esquecer. Mas, ok, né? É. E aí o que acontece, Dário, é que fui pro hospital na minha consulta rotineira. Peguei a minha senha, sentei lá e enquanto esperava, meu corpo falou: Agora que você não tá ouvindo, eu vou começar a berrar. E começou a berrar por onde? Pelos orifícios, né? Porque é assim que a intoxicação alimentar berra e se comunica com a gente. E aí eu tava ali, já tinha ido no banheiro umas 4 vezes, eu acho, já tinha até vomitado, e tava pensando: não posso ir pra casa, eu tenho a consulta no médico, eu não posso ir embora, vou desapontar o médico. E tipo, e aí, na hora que eu pensei nisso, eu pensei, não, eu tô indo embora agora. E aí eu peguei e fui embora. Porque eu só tava pensando no. Eu tinha que cumprir aquele coisa social do que tava acontecendo ali. Enquanto eu me cagava, me vomitava. Eu sou uma pessoa que tem uma habilidade, não sei, de talvez ouvir o meu corpo, porque eu consegui não me cagar em nenhum momento e não me vomitar em nenhum momento. Foi tudo no banheiro certinho, mas eu ia a cada 2 ou 3 minutos enquanto eu fiquei ali. E E aí aí, deu tudo mas nesse certo. momento aí você falou, nossa, eu posso estar com uma intoxicação alimentar? Ou você ainda tava tipo, gente, o que tá acontecendo? O que Não, é não. isso? Na hora do. Na segunda ida ao banheiro, eu pensei, acho que tô com muita intoxicação. E depois de vomitar, melhorei muito. Depois de vomitar, eu só fiquei com tremendo. Só fiquei tremendo que nem porque eu tava com febre. E fui pra casa, pedi ajuda, também uma coisa muito boa. Mandei mensagem, falei, me ajude, estou desfalecendo. Falei que não era tão grave assim, né? Mas. E depois, no dia seguinte em quase um coma de sono entrei e eu ouvi o meu corpo aí sim, depois de tanto tempo não prestando atenção e simplesmente dormi o dia inteiro no dia seguinte. E isso para quê? Para dizer que o que que são essas regras sociais, né? O que que são essas coisas que a gente segue? Quando que a gente respeita o nosso corpo? Quando que a gente respeita essa vontade e tem que produzir, que tem que trabalhar? E, enfim, mais um tema do Corajosamente Então, Delicioso. então vamos falar com o nosso corpo, vamos falar sobre corpo, vamos falar sobre o corpo falar, e esse é o tema dessa semana. É isso. Começando por, cara, tenho o tema distorção de imagem, como a gente se vê, como a gente vê o próprio corpo, ele tem aparecido na clínica, aparecido nas conversas com os amigos. Eu fui na endócrino essa semana, ela estava falando sobre isso, que ela estava me contando que ela atende muito adolescente e que os adolescentes estão muito, principalmente os meninos, assim, muito fixados na ideia
do tríceps perfeito, do abdômen, não sei o quê. Então, assim, ah, mas o fulano que treina comigo na academia tem o braço maior que o meu e o treino que ele faz e tal. E ela falou que não adianta falar de genética, de eles querem. Então, ela falou assim, tia, na minha época, com 16 anos, eu tava o quê? Me preocupando, assim, em, sei lá, acordar, escovar o dente e tal, no mínimo de higiene possível e para o cursinho passar na FUVEST, sabe? Era essa a minha preocupação. Agora eles se preocupam com isso e ainda o abdômen, o tríceps, o corpo, não sei o que e tal. E aí eu recebo um monte de menino com corpo trincado, não sei o que se acha pequeno, magro e raquítico e não sei o que e eu sou minúsculo e tá. Então, assim, ele não consegue enxergar o tamanho que ele já tem, o corpo que ele tem. Parece que ele ainda é o menino magrinho lá de quando ele tinha, sei lá, que idade. É, e no caso das mulheres, esse lance da magreza, do corpo inalcançável e de, ah, eu quero perder tantos quilos, aí perde os tantos quilos, aí não é o suficiente, aí não tá suficiente, aí isso não. E como isso tem aumentado. Então, ela falou que uns anos atrás, o que era comum de receber era o paciente com obesidade mórbida ou obeso, né, não se enxergar daquela maneira e ter dificuldade de aderir ao tratamento porque ele não se via, né, não conseguia se enxergar daquela forma. Hoje não. Ela falou, não. Hoje o que eu mais recebo são esses adolescentes e essas mulheres magras e tal. E aí é, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre dados de, sei lá, a Ipsos, acho que tem uma pesquisa que foi meio em âmbito mundial, de que quase 80% das pessoas hoje não se sentem totalmente satisfeitas com os seus corpos, de alguma maneira. Ou rosto, ou corpo. Então, assim, ninguém olha e fala assim, ah, tô satisfeito, né? E parece que depois dos 30 essa distorção, quando a gente se olha no espelho e a gente não consegue realmente se ver mais como a gente é. Ou porque a gente está referenciado por um corpo que você teve em algum outro momento, ou porque a gente já está muito intoxicado pelo que a gente vê nas redes sociais. Então, você fica ali vendo fotos de corpos editados, encaixados da maneira correta, e aí você olha a sua cintura, não tá daquele jeito. A sua coxa não tem aquele músculo daquela maneira. E aí a coisa vai, né, tomando uma proporção meio doentia. Nós temos uma alteração do consumo de informação, assim, né? Onde essa busca do corpo, desse corpo ideal, desse corpo perfeito, já existe há muito tempo, né? Nós tínhamos revistas anteriormente, aonde você passava na banca, e ainda existe até hoje, revistas ali, e tem a televisão, aonde nós também tínhamos esse impacto, né? Mas pensando na revista e na televisão, de uma certa maneira, era é um tempo limitado que nós passávamos ali, né? A maior parte do dia a gente não estava na frente da televisão ou lendo uma revista. Isso era mais uma parte de relaxamento. E também, tanto a revista quanto a televisão, existia uma desassociação, né? Ah, essa pessoa é famosa e uma pessoa famosa tem esse corpo, porque ela tem tempo, porque ela tem dinheiro e tudo mais. Existe essa outra coisa, como se fosse um trabalho diferente ou alguma coisa assim que desassocia. Com a rede social, a gente tem uma coisa que é 24 horas do seu tempo você está sendo impactado por corpos que não são reais, porque até existia isso, né? Por exemplo, ensaios fotográficos, nós sabemos que se tira várias fotos para se ter um corpo perfeito. Então ainda existia essa outra coisa ali de um profissional em fotografia, de maquiagem, de iluminação. Aonde a rede social vem e na verdade ela diz, entre muitas aspas, que é uma coisa natural, que é uma rede social do nosso círculo de amigos, que, ou seja, a pessoa que eu vejo ali, se você pensar, ah, eu posso mandar uma mensagem para ela e talvez ela veja. Ah, Paola de Oliveira, você pode entrar no Instagram dela e mandar uma mensagem para ela. Existe um contato mais próximo, que não é próximo, né? É uma ilusão ainda. Sim, Mas sim. essa proximidade também introduz de que, como esse corpo que está
a rede social, como se as pessoas estivessem dentro do nosso círculo de amigos e social ali, só que não estão, né? E como a gente tem essa percepção mais próxima, também existe uma cobrança maior desse corpo que é vendido e editado, que as fotos são editadas. Eu nem sei quantas vezes algum amigo ou amiga vai me pedir para tirar uma foto e tem um filtro já ligado automático no negócio. Tipo, não, desliga o filtro. Depois você edita a foto. Você não precisa do filtro na primeira foto que você vai tirar. Você não precisa nem do filtro para depois, né? Mas essa automatização e normalização dessa não realidade. E é uma coisa que é o tempo inteiro, porque a gente está no celular o tempo inteiro. Então, mesmo que você não queira ver um corpo definido ou um corpo disso e daquilo, você está sendo impactado por aquilo o tempo todo. Porque ou vai ser porque apareceu no seu feed, porque o algoritmo está te mostrando, ou porque vai ser uma publicidade, que você vai ser impactado da mesma maneira, com essa informação de que você não está querendo ver. E se torna tão natural que o olhar para aquilo e para aquele corpo é algo natural, né? Nós até falamos num outro episódio sobre beleza, o que é a beleza e como a gente vê essa aproximação, né? E quanto mais a gente consome algo, por exemplo, se na nossa sociedade alguém tiver a orelha grande e for mais frequente as pessoas têm orelha grande, nós vamos pensar que a orelha grande inconscientemente, né, é um fator biológico, que quer dizer que é mais forte, mais predominante, e por causa disso a gente vai se sentir atraído por pessoas com orelha grande. E esse corpo perfeito, entre muitas aspas, a gente é tão impactado que a gente acaba normalizando como se esse corpo de barriga tanquinho, vamos classificar assim, né? Fosse o corpo ideal, o corpo perfeito. E não é, porque a barriga tanquinho não é o ideal de vida, não é. A barriga tanquinho é uma massa de gordura tão pequena que é você comer quase nada e uma dieta tão rigorosa que é um sofrimento psicológico e corporal que isso já é um exemplo do que não é natural ter uma barriga tanquinho. Uma natural é uma barriga como eu tô passando a mão na minha barriga agora, que é a minha barriga natural de um tanque só, é um volume só que tem nela. Essa é a naturalidade da barriga. E você, ouvinte, que passe a mão na sua Ah, barriga. Se tiver tanquinho, você está se esforçando muito. Tá muito, dando muito trabalho para ter esse tanquinho. que a médica estava falando, né, endócrino, principalmente em relação às mulheres, é que, assim, para o corpo feminino, o nível baixíssimo de gordura corporal, ele gera muitos, assim, a gente tem, existe um motivo das mulheres acumularem mais gordura corporal do que os homens, né? Existe um motivo biológico. A gente precisa de um nível ali de gordura para a produção de hormônio, porque regula de alguma maneira o nosso ciclo menstrual, tem uma série de coisas que desencadeiam. Claro, a gente não está falando de sobrepeso, né? A gente está falando ali da gordura corporal. Então, quando uma atleta de alto rendimento, ela tem aqueles níveis baixíssimos de gordura corporal, isso desencadeia, ela não menstrua, e aí ela me explicando, né, lá, aí vai gerar uma questão de acho que a menopausa, ela meio que, acho que dá uma pré-menopausa, porque aí vai alterando tanto o ciclo e as questões hormonais e tal, e vai atrapalhando ali um monte de coisa, né? Então, e aí ela falou, Cíntia, atleta de alto rendimento são os que têm o corpo mais ferrado, mais quebrado. E no caso da mulher, quando ela tem essa questão do hormonal, aí ela não produz mais não sei o quê, que aí vai gerar uma questão no óssea, e aí o osso dela fica mais fraco, isso quer dizer que ela se lesiona com mais facilidade, e aí quando ela se lesiona com mais facilidade, tipo, vira uma bola de neve. Então, é, é muito louco a gente olhar para um atleta de alto rendimento, ver aquele corpo com o tanquinho, com não sei o que, nananá, que é o ideal de corpo lá, que, ai meu Deus, tal. Só que a gente não sabe o quanto aquele corpo pode estar disfuncional. E assim, né, tô tomando cuidado aqui com o que eu tô falando, porque eu sou psicóloga, eu não sou endocrinologista, nutricionista, nada disso. Não tô dizendo que todo mundo que tem barriga tanquinho tá doente, tá disfuncional e tal. Tô dizendo que o que a médica estava ali me falando é que atleta de alto rendimento, para manter tudo aquilo que eles fazem ou para conseguir manter o rendimento,
o corpo deles sofre um impacto muito grande. Então a gente está vendo só a parte física ali bonito, né, do músculo, não sei o quê, mas a gente não está vendo o preço que isso gera. Aí você pega a fulaninha que trabalha numa empresa 8 horas por dia, que tem que cuidar da casa dela, que tem uma demanda de trabalho, de rotina, mas ela quer ter o abdômen trincado, o músculo, não sei o quê, aquele corpo do atleta de alto rendimento. Só que o atleta de alto rendimento, ele vive para ter aquele corpo e a demanda dele do dia todo é para aquilo, tudo que ele come, né, as horas todas que ele treina e tal. Então, fica uma coisa complicada. E aí que entra as medicações e os hormônios e as injeções e tudo aquilo que a gente sabe. Esses dias viralizou na rede social uma foto das paniquetes, lá da época do pânico, que era ali começo dos anos 2000 e tal. Que pra gente, na época, pra nós mulheres, a gente falava assim, ah, é porque fulana, nossa, ela é toda gostosona, ela é toda paniquete. Que era uma referência de mulher sarada, que treinava, que era grandona e tal. Se você olhar hoje para as paniquetes, perto do que a gente vê de mulheres saradas hoje, meu filho, a paniquete é uma menina normal que treina hoje, assim, porque o padrão de treino do que é uma mulher que treina muito e tal, assim, mudou muito, 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 assim. Né? Sei lá, na minha cabeça, assim, as paniquetes era tipo a Graciane Barbosa, sabe? Não é mais. Assim, elas não eram isso. Elas eram mulheres que treinavam um pouco mais, assim, sabe? Sei lá, tinham coxa grossa. Hoje não, né? Hoje esse padrão já não é mais o padrão de mulher sarada, já mudou bastante. Sabe o que você falou? Isso me fez lembrar. Eu lembro de ver. Apareceu no meu feed algumas mulheres assim que eram bem. Treinavam pesado. E eu lembro de pensar assim: a coxa dela eu acho que é a mesma que a minha cintura. Né? O tamanho da coxa dessa mulher é gigantesco. Essa mulher tem uma força que eu não sei, né? Ela levanta 10 brunos ali na perna dela com aquele negócio que a máquina não sei nem como é que aguenta tanto peso que se colocado naquilo ali. Tem que criar máquina nova. E como é essa evolução, né? A gente vê isso no esporte também, né? De esse puxar, ele vem para um local tão mais pesado que até a evolução dos equipamentos muda, né? Onde antes era mais leve, agora já existe esse mais pesado. E sabe que essa definição do corpo, eu sempre tive. Eu demorei para crescer, né? Eu tive um desenvolvimento mais tardio, tive que fazer acompanhamento com endocrinologista e tudo mais. E eu lembro que eu me sentia muito triste por ser mais baixo e eu era muito magrelo. Eu era muito magrelo também, eu achava que era uma parte por causa da problemas com tireoide, mas também era porque eu corria praticamente todos os fins de semana e corria muito. E como isso influenciava no meu peso também, essa atividade física, né? Que correr emagrece muito. Mas eu lembro que o principal era eu me sentia triste porque eu, como homem, era mais baixo e tinha os braços finos. A perna nunca foi fina. Então isso não era uma coisa que eu sentia. Mas também nem via valor na perna, ali que não era fina. Me preocupava mais com o meu braço, que era magrelo. E eu era magrelo. Meu rosto era magrelo, até o osso, assim. Eu tenho as fotos da faculdade que aparece às vezes no celular e geralmente eu mando pra Cindy. E tem um osso, assim, saltado de. Sabe aquele ator que perde muito peso e vai fazer um personagem magrelo? Esse era eu na vida. E como era difícil engordar. E eu lembro que quando eu comecei a engordar. Eu lembro de aí me preocupar porque aí eu tava com barriga. Aí a minha barriga não era definida mais. Porque eu era definido porque eu era magrelo e corria. Então, apesar de ter o braço magrelo, tinha o benefício que era a barriga sarada. E aí eu comecei a engordar e a barriga virou um tanque só, né? Como eu defini ali, um volume só. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Mas aí eu comecei a aceitar que é tipo, não, eu posso, eu lembro de pesquisar e começar a aprender, ir na academia e pensar, isso dá muito trabalho. Eu tenho uma dieta saudável, eu faço uma quantidade de exercício saudável e isso tá bom pra mim. O meu braço poderia ser maior, minha barriga poderia ser mais sarada. Como eu poderia ser mais alto, poderia ser mais rico, poderia insira aqui qualquer outra coisa que a gente vê em qualquer lugar e acha que precisa para a nossa vida e não precisa nada, porque o que a gente precisa é
Eu não vou dizer aqui o que a gente precisa, porque o tema não é sobre isso. Mas esse não aceitar do nosso corpo é uma parte psicológica também, né? Dessa busca por o inalcançável, dessa olhar pela grama, ao invés trocar a frase, né? Ao invés da grama do vizinho é mais verde, a barriga tanquinho do vizinho é mais tanquinho que a sua, para fazer match a esse tema desse nunca estar satisfeito, sempre buscar por algo. E é um desprendimento de energia em algo que é tão difícil e tão caro de ser alcançado. Caro psicologicamente, caro emocionalmente. Queria que a gente pensasse em duas perguntas em relação a isso, que é, o que que acontece quando eu acredito que o meu corpo não é bom o suficiente? Então, o quanto que eu gasto de energia, dinheiro, esforço mental, exaustão emocional e tal. E o que que aconteceria se eu acreditasse que o meu corpo é bom o suficiente? O que que poderia acontecer se eu acreditasse nisso? E o que que já acontece por eu não acreditar? E por que que o que que já acontece? Porque eu sei que você já acredita que o seu corpo não é bom o suficiente, porque isso está impregnado pelos anúncios, por tudo que te rodeia falando que o teu corpo não é bom o suficiente. Tem sempre um anúncio falando, ah, você tem tal coisa. Às vezes é uma coisa que você nem prestou muita atenção. Você fala, nossa, isso, nananana, tem que cuidar. Você fala, meu Deus, nossa, isso nem sabia que isso era um problema. Agora instalaram um problema aí na sua cabeça. E aí, gente, dá para abrir, falando de como isso aprisiona as mulheres e olhando, né, fazendo um recorte. é, de- Olhando assim para esse contexto feminino e tal, imenso, assim, porque a energia e o dinheiro que as mulheres gastam nesse lance de se enquadrar é imenso, né? E isso distrai elas de um monte de coisa e enfim. Mas eu queria só deixar esse cutucada aí do que poderia acontecer se você acreditasse que você tá boa ou bom o suficiente. Que poderia acontecer na sua vida? O criar essa necessidade é o que a gente já vê há muito tempo nesse movimento da indústria em geral, né? Se a gente pensar, por exemplo, no iPad. O iPad é a Apple criando uma necessidade e uma solução para algo que não precisa de solução. A gente não precisa de um iPad. A gente tem um celular e a gente tem um computador. O iPad é uma necessidade que não existe, ela foi introduzida na gente e ao mesmo tempo que introduzida, ó, temos aqui uma solução para essa necessidade que a gente mesmo criou. E quando a gente olha para se pensar para carro, é muito isso, né? O que que o carro, para que que o carro serve? Para enfiar, em média, cinco pessoas dentro daquele veículo com segurança e transportar entre o ponto A e o ponto B. É para isso que serve um carro. Mas não, aí a necessidade é aí o banco que regula do lado, esquenta a bunda e faz isso, e o negócio detecta a chuva sozinho e acende o farol de noite e faz isso. Tipo, não, são necessidades que foram introduzidas e criadas e soluções que foram introduzidas juntos. E o nosso corpo, a nossa aparência vem junto com isso, né? É uma necessidade que foi criada. O alisar o cabelo, por exemplo, que estava muito na moda há um tempo atrás. Cabelos lisos. Se essa moda tivesse assistindo até hoje, não iríamos ver os cachinhos maravilhosos de Cynthia Cruz e Que nem da acabei de prender porque eu tô com calor. tá praticamente pelada ali com a regata dela. Estamos naquela época do ano em que Cintia Cruz está sofrendo de calor e eu estou sofrendo de frio. E assim seguimos a vida. Mas o quanto hoje nós vemos os cachinhos e admiramos e vejo isso como natural. Mas o quanto que foi essa necessidade de que o cabelo tem que ser liso, de que o cabelo tem que ser alisado. E ainda existe em muitos locais, ainda muitas pessoas são impactadas que o cabelo tem que ser liso. E essa necessidade, ela é criada justamente para a venda de um produto. Ela é criada para a venda de um serviço. Ela é criada para que essa busca natural que nós temos de crescimento, de desenvolvimento e de melhoria, de aperfeiçoamento, seja apontada para o consumo. O consumo de academias, não só no
que a academia é importante, né? Não só no exercício físico, mas nessa busca inimaginável de uma barriga tanquinho, de cirurgias plásticas, porque a barriga tanquinho é difícil de você conseguir, então você vai sugar tudo que você tiver ali de gordura, que a gordura vai voltar, e você vai meter uns silicones ali de tanquinho também na barriga, que eu acho que fica maravilhoso, inclusive se você nunca viu, ouvinte, se você pesquisar a pessoa quando no Google Imagens, a pessoa quando engorda com esse silicone tanquinho, ela fica com a barriga gordinha e com o tanquinho ali naquela barriga tanquinho, que eu acho que é uma imagem maravilhosa. Não é fazendo um bullying, mas eu só acho que é uma imagem maravilhosa de se ver. Nesse barriga, no pneuzinho com o tanquinho por cima, da barriga. Mas são essas necessidades que são criadas e introduzidas. E eu mesmo com a roupa que a gente veste, com os óculos que a gente usa, com o relógio que a gente usa, com o fone de ouvido que a gente usa, é essa imagem e esse parecer. Mas o corpo, ele é muito mais delicado, porque o relógio você compra. Você compra falso, você compra original, você se vira. A roupa também. Agora o corpo, ele, eu acho que você trouxe ali, Cintia Cruz, desse ponto do, não sei por que eu tô te chamando de Cintia Cruz, Cintia, o ponto que você trouxe ali do atleta, né, dessa parte, o quanto existe um desgaste. A corrida, por exemplo, existe um desgaste no joelho. Se você não tomar cuidado como você corre, você vai parar de correr depois de um tempo. Você não vai conseguir correr mais, porque você vai se lesionar. Vai existir um machucar ali, né? E o nosso corpo é uma coisa maravilhosa, é de uma perfeição maravilhosa, é de uma beleza maravilhosa, a nossa pele e tudo mais. E como a gente olha para ele e encontra defeito, e como a gente olha para ele e não encontra o que é bonito e não aceita, e como as pessoas olham para ele e também procuram essa mesma imperfeição. Se a gente olha para pornografia e para coisas assim, também são reflexos dessa parte, né? Do que é a aparência de um órgão bonito ou feio. E tipo, não, a aparência é o natural do ser humano, é mais escuro, é mais claro, é mais rosa, menos rosa, e tipo. Não, é tanto o impacto do que não é real no nosso corpo e na nossa aparência. Vale muito reforçar que vem do consumo, vem do nos vender algo que a gente vai ter que gastar o nosso dinheiro e o nosso tempo para alcançar algo em que a gente, na maioria das vezes, a gente não precisa. Na maioria das vezes, a gente não precisa alcançar aquilo que nos está sendo vendido e enfiado na nossa mente como algo perfeito e algo que nós devemos ter. E eu queria fazer só mais um recorte de raça também, né? Porque eu acho que essa coisa do cabelo liso, da pornografia, do se é rosa, se é não sei o quê, tem um recorte de raça também, né? Também é feito para excluir um tipo de pessoa, também eu acho que não é só para vender o produto, né? Também é para excluir aquele tipo de cabelo, aquela cor de pele, aquele tipo de mulher, aquilo que não é visto como limpo, como bonito, como elegante e tal. E a gente vê isso até hoje. Você abre o Instagram, tá lá. Ah, você quer se vestir de forma elegante? A pessoa falta falar assim, não seja preto, sabe? Não seja uma pessoa negra, não tenha um cabelinho black. É isso que você não pode ser. Aí você vai ser elegante e não sei o que lá. Mas aí, né? Só que tem o cabelo não sei o quê, porque o aspecto, porque lá, porque não sei o quê. Então, eu acho que a gente não dá mais para ser ingênuo nessas coisas que a gente escuta. E, e eu acho que o meu feed é diferente do seu, né? Então, O meu eu não sou tem isso. impactada como mulher com... porque a tendência é clean girl, a tendência é não sei o que lá, a tendência ela muda de estação, a gente é bombardeado por, agora é verão, como se vestir no verão, o que que é tendência, o que que não é, o que que usar no cabelo, o que que não usar no cabelo, que tipo de cabelo. E assim... É tendência de gente branca, é tendência do que tá rolando na Europa, é a tendência do verão europeu, é não sei o que lá do. Tipo, gente, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de crítica para essas coisas que a gente está vendo, quem são essas influenciadoras, que referências que elas têm, o que que elas entendem ali de elegância e tal, enfim.
Então, só queria fazer esse recorte e puxar um pouco para essa coisa do, como o Bruno falou, né? Você não está comprando um relógio, você está tirando um pedaço do seu corpo. O quanto também a gente leva, e sem ter essa conversa com o nosso corpo, quanto a gente ultrapassa os limites do corpo e a gente, sei lá, se coloca em perigo, a gente entra em processos de exaustão, de autocobrança. Então, como o Bruno falou, né? Você tá lá passando mal. Primeiro que você demora para entender que você tá passando mal, que você não tá bem, né? Você continua produzindo. Você vai gravar, aí você vai para o médico, porque você marca a consulta, não sei o quê, tá. Aí até você entender que tem alguma coisa errada, demora, né? Porque a gente não tá atento assim. E isso, vocês estão ouvindo o Bruno contar a história dele, mas eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, que vocês já ouviram pessoas falando. Eu já falei aqui que eu fui dar aula doente, que eu fui trabalhar com febre, que eu não sei o quê, porque a gente, é, a gente tem que produzir, a gente tem que ser responsável, a gente tem que cumprir com os nossos contratos e tal, e a gente vai atropelando a nossa saúde, a gente vai atropelando as nossas necessidades. Até quando, né? Até bugar, até, sei lá, desmaiar dentro do trabalho. Essa, esse não ouvir o nosso corpo, não ouvir o que é natural, ó, um dos pontos que veio como complemento desse tema, né, no episódio, foi uma experiência em que eu tive há pouco tempo, onde eu participei de um evento psicológico, de psicologia, e existiu uma sessão de relaxamento nesse evento, né? E essa sessão de relaxamento era basicamente consistia a nós ficarmos numa posição confortável, estávamos num grupo ali de X pessoas, era um grupo grande, e psicólogos iam fazer ali uma terapia de relaxamento. E eu lembro que nos primeiros minutos, uma pessoa começou a roncar. Não era nem a ressonar assim, que é baixinho, né? Outras pessoas ressonaram também. Mas eu lembro que quando isso começou a acontecer, e depois eu até conversei com a pessoa, na verdade, agradecendo que aquilo tivesse acontecendo, porque eu lembro que aquilo começou a atrapalhar a minha experiência. E como é isso, né? Uma pessoa, eu estava ali numa sessão de relaxamento, a pessoa dormiu. Ou seja, ela fez o que era para fazer. Ela relaxou. Ela relaxou tanto que ela dormiu. Ela relaxou tanto, Que ela dormiu. que ela dormiu. Até falando isso agora, um ponto de inveja aqui que a pessoa relaxou mesmo. Num monte de estranho, ela relaxou. Mas o meu ponto nessa experiência era o quanto aquilo eu não conseguia focar no ponto de relaxamento e o que eu sentia, né? O que eu senti principalmente foi essa irritação, porque estava atrapalhando a minha experiência. E aí a minha mente já foi, né? Tipo, ah, isso é um saco, né? Sociedade é um saco. Sociedade faz barulho. E aí já lembrei, eu moro num prédio. Prédio é o quê? Prédio é barulho. Tem cachorro. O cachorro às vezes faz xixi no elevador. O vizinho tem o cachorro que late. Outro vizinho faz barulho. Viver em sociedade é o quê? As pessoas existem. E a existência faz com que elas façam barulho. Porque a gente vive numa sociedade. E essa pessoa ter cochilado, ter dormido, introduz o quê? Que ela naturalmente dormiu e ela quando dorme, e acho que estava com uma posição com a barriga para cima, eu quando durmo com a barriga para cima eu ronco. E a minha parceira já sabe disso, ela está autorizada a me acordar quando eu ronco, para que eu vire de lado e pare de roncar. E acontece de vez em quando que ela me acorda, saco, acordei porque ela não estava conseguindo dormir. E tá tudo bem, porque isso é a regra do meu corpo, aonde não tem o que eu faça. Não é um desvio no meu nariz ou algo assim que possa ser feito uma cirurgia, não. É uma posição do corpo em qual eu ronco. E essa pessoa foi a mesma coisa. E eu lembro nesse irritar, não sei o quê, depois eu consegui relaxar, eu foquei no coisa e consegui desligar. E aí eu lembro que eu fui pra cama irritado, óbvio, porque o ódio predomina no ser humano e eu gosto de falar dele, porque ele existe em mim. E depois de entender isso, no dia seguinte, conversando com essa pessoa, que aí a pessoa falou, né, que ela tinha roncado ou ressonado. E aí eu lembro de falar que, na verdade, eu acordei com vergonha depois dessa raiva, sabe? Porque é justamente isso, como nós estamos falando aqui nesse tema, né?
É eu cobrando que a outra pessoa exista num ambiente de perfeição em que não é possível e nem saudável. E aí o que acontece é, essa vergonha e de uma certa forma tristeza vem do lado em que eu, Bruno, me cobrei na maior parte da minha vida por uma perfeição, desde criança, onde o meu quarto era sempre organizado, eu quase não me sujava, não sujava minha roupa, andava sempre arrumadinho, de cabelo penteado, existia por essa busca dessa perfeição, que não é saudável, que não é realista, porque uma criança tem que estar mais o quê? Tem que estar sujo, tem que estar bagunçando e tem que estar organizando às vezes. Ela existe nesse existir, no consumir o que existe à volta dela, que seriam os brinquedos e o quarto e tudo mais. E eu já tinha entendido isso, o quanto isso, na verdade, tinha sido péssimo para minha vida. E quanto de terapia eu precisei, e ainda tem momentos em que eu me limito a ainda aplico essa perfeição, né? A sua própria fritação no relaxamento é resultado disso, né? Sim. Como a sociedade não é perfeita, como o barulho, com o cachorro que faz xixi, não sei o quê. Foi para esse lugar mesmo, de tipo, como as coisas não são perfeitas e como isso me irrita. Porque eu me esforço tanto para ser perfeito e para não atrapalhar as pessoas e para não. Né, é isso, tipo, a minha parceira pode me acordar quando eu faço barulho e não sei o quê, e essa pessoa aí se dá o luxo, se permite dormir, roncar, atrapalhar todo mundo e tá lá, plena. E eu aqui, concentradinho, me esforçando para não dormir, para fazer tudo certo e tal. Que absurdo, né? Foi dormir puto da vida com isso. E depois de tanta terapia e depois de me cobrar tanto, ainda me cobro, ainda existe essa cobrança, porque é da nossa sociedade, né? Essa cobrança de que o nosso cabelo tem que estar feito, a nossa barba tem que estar feita, de que a gente não pode atrapalhar os outros, não pode cometer erro. Por exemplo, o trânsito. Quando o motorista faz uma cagada, a gente já fica logo com raiva, a gente já tem até um episódio que a gente falou sobre isso, né? Mas é isso, o ser humano, a gente está aqui para cometer erro, não intencionalmente, né? E o principal é, essa pessoa não roncou e atrapalhou a minha experiência intencionalmente. Não, pelo contrário, ela existe e ela, como ser humano, existe na forma dela. E a forma dela, assim como a minha, é roncar, dependendo da posição que você tiver com o corpo. E eu lembro de quando eu contei isso para essa pessoa, eu agradeci ela porque eu consegui introduzir esse coisa de que, tipo, essa cobrança toda que eu coloquei na minha vida e ainda coloco às vezes eu ainda aplicava nas pessoas e ainda vou aplicar por um certo tempo, talvez minha vida toda, mas o quando foi libertador para mim aceitar aquele ser humano da forma que ele é, porque o que eu mais busco é tentar ser o mais original e o mais sincero possível comigo mesmo e com os outros, e o quanto eu incentivo isso nos outros, mas ainda assim, um ponto cego era o principal, que é a pessoa existir na forma que ela é. E a forma que ela é não tem como ser alterada, e não é para ser alterada porque é a forma natural dela. E isso é uma beleza maravilhosa, essa forma. E como eu sou grato por ter passado por essa experiência e por esse estresse que eu me causei, esse estresse, porque foi meu, ninguém me estressou. E tanto foi de uma forma libertadora, que ainda está acontecendo, né? Que na segunda experiência sobre essa também, que foi uma forma de relaxamento, foi igual à primeira, eu nem sei se alguém roncou, porque eu relaxei. E o meu relaxar, na verdade, eu tenho que assumir aqui, não foi total, porque eu estava com gases no segundo dia. E eu tenho um outro fator que é, assim como o outro ser humano, se você está com gás e você relaxar, você vai peidar. E eu estava num grupo de várias pessoas ali. Eu pensei, um dia é um que ronca e agora sou eu que vou peidar nesse dia. Então o meu relaxamento não aconteceu completo porque eu tive que segurar ali as gases em que eu estava e acabei não contando para as pessoas, mas conto aqui ao ouvinte do Corajosamente, porque isso também é uma coisa Não, que não contou para as pessoas, mas contou só para todo mundo aqui no contei para Corajosamente. todo Tá mundo, tudo só bem. entre, Você só entre tá, nós, você gente tá em acusa. casa, só entre a gente aqui. Mas aí eu tenho um outro exemplo que é um exemplo curto, esse que é eu só fui aprender a peidar na frente das pessoas há 2 anos atrás. Eu tenho 38 anos e eu não consegui, namorei várias vezes por trocentos anos e eu não conseguia peidar na frente de ninguém. Não conseguia por causa do cheiro, por causa do barulho, seja o que for, nem de amigos, nem de nada, em nenhum momento da minha vida. Eu só fui conseguir agora. Ou seja, o que eu sofria de dor de barriga e de como é horrível você segurar o gases, né? E eu só fui me libertar agora.
E eu já tinha feito terapia há trocentos anos, já tinha me libertado de tanta coisa, já consegui colocar o pé no sofá, por exemplo, com outro trauma, que eu não podia pôr o pé A no gente, sofá. a gente sabe. Já consigo pôr o pé. E agora eu consigo peidar na frente das pessoas. Ainda tem um respeito, né? Óbvio, um respeito na sociedade, mas hoje é uma escolha. E antes não era uma escolha. E até como escolha, ainda tenho uma dúvida se a gente deve escolher tanta perfeição assim ainda. Mas enfim, como a gente cobra esse local que não é real, e é um local que é um estresse nosso, Que, não é saudável. que leva o corpo, já que a gente está falando dessa coisa do limite, né? Do quanto a gente também ultrapassa esses limites, que é para fazer parte dessas regras, o quanto a gente ultrapassa esses limites de não respeitar o quanto está doente, ou se está ou não com gases, ou se quer ou não dormir, ou o cansaço. Tem um dado que eu separei aqui da Deloitte, acho que é recente, é de 23, de 2023, que fala que 52% dos trabalhadores lá que responderam à pesquisa deles acham que precisam ultrapassar os seus limites para serem valorizados no trabalho. Metade, né? Mais da metade das pessoas que eles entrevistaram acham que tem que ultrapassar limite. E a gente vê isso muito no trabalho, eu vejo isso muito aqui na clínica, essa ideia de que se eu não ultrapasso o limite, se eu não ultrapasso, se eu não dou tudo de mim mais um pouco, se eu não, né, sou amassado, eu não vou ser reconhecido, não vou ter o que eu mereço, o que eu preciso, eu não vou conseguir nada, eu não vou chegar a lugar nenhum. E aí a gente vai levando cada vez mais o nosso corpo, sei lá, para um lugar ruim, né? E não é só nessa coisa da regra social, é em muitas outras coisas. De excesso de exercício, excesso de comida, excesso de droga, de álcool, porque socialmente aceito, porque você está num grupo que aquilo é ok. Então, não sei, assim, a gente tá, eu acho que as pessoas estão cada vez mais desconectadas mesmo do corpo, né? Assim, do que ele pode entregar, do limite que ele tem, até onde ele pode ir. Sabe que o que você me disse, o que você disse me fez pensar sobre como a gente vem nesse movimento há muito tempo já, né? Nós sabemos da exaustão física, onde você faz muito esforço físico, temos isso pela nossa história, né? Na escravidão, na Revolução Industrial, onde crianças trabalhavam, por exemplo, e infelizmente ainda existe esse cenário. E como nós continuamos nesse puxar do corpo, do trabalho, do produzir. E hoje temos o exaustão mental, que é o burnout, né? A sociedade, a geração burnout, que são todas as gerações basicamente nesse momento, que estão todas afetadas por essa exaustão de produção, né? Essa exaustão, e não só de produção, porque se fosse só produção, até entraria no outro local, mas é a exaustão de perfeição. A exaustão de perfeição como funcionário, como parceiro e parceira, como filho e filha, como amigo e amiga, da gente próprio com o nosso corpo, da gente não roncar, da gente não peidar, e tudo a gente tem que se preocupar com uma performance. E essa performance do que é o quê? O que que é performance? Se eu acho esse exemplo da intoxicação alimentar maravilhoso, porque o que que não é um ser humano senão uma máquina de cagar e de feder? Porque é isso que a gente acontece. Tá calor, tem que tomar trocentos banhos para não ficar fedendo. Por quê? Por que 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 não pode feder de vez em quando? Por Não, que não que é você para não pode? ficar fedendo, é para ficar se sentindo melhor. Porque Porque é se para se você não ficar toma sentindo banho no melhor. calor, você sente que você vai morrer, que você vai, sei lá, derreter, uma coisa insuportável. Não Banho no descarto, calor não é para ficar cheiroso, é para ficar vivo, é para descarto. é para sobreviver, entendeu? Eu não É isso. descarto que o banho é maravilhoso no calor, mas tem o fedor sim, Cintia Cruz. O fedor é muito presente no calor, principalmente em culturas que não usam desodorante tanto assim. Mas o banho também não é tão presente. Mas o quanto é essa parte de justamente essa performance em tudo? Tudo é performático, tudo não é real, tudo é uma
esse filtro do Instagram é mais uma performance de algo que a gente tem que fazer, do cabelo que tem que estar certo, do relógio que tem que ser da marca X, da roupa que tem que ter o corte Y, da forma como a gente se trata, da forma como tem que ter um respeito pelo chefe, ou um respeito pela instituição, ou isso, aquilo. Não de um respeito que é natural, eu de um respeito pelo ser humano. Mas como essa performance e essas regras existem de uma forma gigantesca que a gente nem sabe mais o que é importante e o que não é, de tudo isso que nos é implícito. Por exemplo, eu por muito por muito tempo na minha vida tive medo sobre interações na empresa com pessoas que tinham cargo maiores do que o meu, com pessoas que tinham títulos mais fortes e esse pensar na pessoa ser superior ou melhor. Porque a gente se aplica nisso, né? Inferioridade e superioridade nesse domínio onde um título, na simplificação de um título de trabalho dá. E eu sei que o quanto mais eu aproximei as pessoas como seres humanos peidantes, fedidos se não tomarem banho, mais é a aproximação do que é real, que é um título no trabalho, é um título no trabalho. Não quer dizer que aquela pessoa tem uma superioridade sobre a outra. E o quanto é importante ter essa aproximação, porque essa aproximação é o que é natural. E esse respeito do que é natural é de uma valia tão grande que é o mesmo que é o respeito que a gente tem como amigos, que eu tenho com você e que eu devo ter com uma pessoa que seja chefe ou que seja estagiário na empresa com que eu trabalho. E nós conseguimos ver até essas interações porque existe um desrespeito maior ou uma falta de consideração maior a um título menor dentro de uma empresa e um respeito maior e um medo maior a um título maior. E eu vejo como essa performance também do que acontece, que é uma performance do que existe na nossa sociedade. É uma performance do que se é esperado, até como a gente trata o outro. Porque uma pessoa que é júnior não vai saber. E se é um júnior com mudança de carreira? E um júnior que já tem 5 filhos? E um júnior, isso, e insira aqui qualquer outra coisa que já dê experiência de vida àquela pessoa ou trauma de vida àquela pessoa. Um título é uma simplificação. E quando a gente anda na rua e quando a gente vê as mídias, é uma forma de se vestir, é uma forma de. Até como a gente senta na cadeira, tem a forma certa, que é uma forma que impõe respeito, é uma forma que impõe verdade, e uma forma errada. O que não é certo e errado, né? Só estou dizendo aqui Sim. nessa parte, que é você sentar com a perna cruzada, de você sentar com a perna aberta, ou isso e aquilo. E até essa, tudo é comunicação. Tudo é essa forma de como a gente diz, né? E como é essa performance que é cara demais. É uma performance com uma preocupação. Porque como é maravilhoso a gente poder abaixar a guarda. E não são nesses momentos que a gente tem aquele círculo de amigo onde a gente pode existir como a gente mesmo. Como é gostoso ter esse círculo de amigo que a gente pode existir como a gente mesmo. Que você não precisa estar se vestindo bem, que você não precisa estar com o cabelo feito, que você não precisa estar com a barba feita, com a maquiagem colocada. Você pode existir como você. E esse existir como você é o que a gente deve buscar na maior parte dos nossos ambientes. Porque existir como a gente cria espaço para que a gente seja até mais criativo, para que a gente consiga até pôr mais para fora as nossas emoções. Que eu não vou nem entrar o quanto a gente controla as nossas emoções nisso também, né? Porque o roncar é o controle, de uma certa forma, desse comportamento humano que é básico e as emoções que são básicas também no que a gente tem e que a gente existe. Eu acho que tem, assim, para quem quer olhar mais para isso, eu acho importante começar a considerar que sentir desconforto no corpo não é normal. Então, eu já ouvi muita gente falando assim: nossa, sempre que eu almoçava ou sempre que eu comia, nossa, eu ficava com a minha barriga doendo, mas eu achava que era normal, porque sempre foi assim. Ou, eu tinha uma dorzinha na cabeça no final do dia, mas eu achava normal, porque eu sempre tive e tal. Ah, mas eu tenho cólicas, né, menstruais, assim, absurdas. Eu chego. Mas todo mês é assim, é normal, é normal, é normal. Gente, não é normal ter desconforto corporal, assim, não é normal, e não é normal você se habituar com a dor e com o desconforto. Então, começa a se atentar, se você quer começar a olhar para o seu corpo, não sei por onde começar, porque eu não me ligo nessas coisas e tal. Começa a olhar para, cara, dói no meu corpo durante o dia? O que que me incomoda? Como que eu me sinto depois do almoço, depois da janta? Como que tá meu corpo quando eu vou deitar? Como tá meu corpo quando eu acordo?
olha para coisas básicas, coluna, lombar, estômago, gases, o seu intestino está funcionando. Olha para essas coisas básicas. Isso já vai começar a te dar pistas, assim, muita coisa para você observar. E assim, eu tenho pacientes que começaram a terapia totalmente alheios ao corpo, né? Que a gente brinca que é super cabeção, né? A energia tá toda na cabeça, assim, o corpo parece que não existe. E eu tenho pacientes que têm uma percepção corporal muito grande e tal, enfim. E a terapia, a ideia, assim, do processo terapêutico também, né, do trabalho que eu faço, é dar uma conectada nisso tudo. Isso está conectado, né? Você pode dar uma ignorada aí na sua vida, mas isso está conectado. E quanto mais a gente vai conectando essas coisas, assim, quanto mais a pessoa vai criando essa consciência, mais ela vai se cuidando, mais vai aumentando as atividades que podem melhorar, mais ela vai se ligando que, cara, no fundo eu tô assim, mas não é emocional, é que eu não comi bem essa semana, eu tô com a minha dieta toda atrapalhada, é óbvio que eu tô desse jeito. A gente sabe que tem alimentos que sim afetam o seu humor, mexem com a sua energia, né? Você fica mais agitado, menos agitado. Então, tem gente que é absurdo como percebe isso, assim, sabe? É um negócio surreal. A pessoa toma, sei lá, uma xicarazinha de café, ela já entende o impacto que isso tem. Tem gente que não é tanto assim, mas tem que começar por algum lugar. Então, comece pela dor. Se o seu corpo está doendo ou não e tal. E pegando esse gancho, eu acho que a gente também, assim como a gente se impõe esses limites meio sem noção, né, para o nosso próprio corpo, a gente também impõe isso para o corpo das outras pessoas. Porque a gente julga o corpo do outro, a gente está sempre, a gente leva essa lente que a gente olha para o nosso próprio corpo, para o corpo do outro. Então, você está ali, vocês estão cansados de ver comentários na rede social de, sei lá, homens falando de mulheres que têm 40 anos, ou de, porque essa fulana não sei o quê, porque não sei o que lá, é feia, é não sei o quê, é bonita, é tal coisa, é gorda, é magra, é não sei o quê, e tem, né? São temas que estão em voga, assim, hoje em dia e tudo. E o quanto também a gente tem medo de ser julgado por esse olhar do outro, porque a gente julga também, então a gente tem medo de ser julgado, ser discriminado. Existe sim muita discriminação, gordofobia, coisas desse tipo para cargos. É, e, e o quanto é complicado, né? Assim, o quanto a pessoa sei lá, é julgada por ter ou não saúde, se ela é magra ou não. Se ela é magra, ela é saudável, né? Se ela se ela tá gorda, ela não é saudável e ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade. E aí você vê um monte de profissionais da área reforçando esses estereótipos também. Então, a internet tá um palco, ó, bacana. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa sobre isso, né? Tava falando sobre o vício em cigarro e o vício em álcool e tudo mais. E aí essa pessoa tava me dizendo: quem tem força de vontade, para. Quem tem força de vontade, muda. E essa pessoa parou de fumar há um tempo. E eu tava falando com essa pessoa que é justamente, né? Quando a gente tá viciado, é uma substância que é feita pra gente ficar viciado. Não é uma coisa que naturalmente você tem uma força de vontade. Sim, existem algumas pessoas que E vício têm. tem fator genético também, né, Bruno? Às É. vezes a pessoa não tem o fator genético, então, assim, ela fumou, sei lá, por quanto tempo, e para ela, às vezes é sim um pouco mais fácil de conseguir parar do que para outra pessoa que Uhum. tem fator genético, que tem, né? Então, não dá pra gente colocar a mesma lente. Tipo assim, gente, eu É. parei de fumar em 2 meses, sabe? É porque eu quis. Esses dias teve uma menina foi super cancelada porque ela tava com esse discurso de não treina quem não quer. Que, não sei o quê, tá. E ela mostrou a rotina dela, que ela treina na hora do almoço dela, né? E tal, porque é isso quem quer faz. Só que a academia é do lado do trabalho dela. Então, tipo, assim, ela sai do lado mesmo, sabe? Então, ela sai, ela entra na academia,
Aí ela vai, treina, então ela tem 1 hora e meia de almoço, aí ela consegue treinar, tomar banho, voltar pro trabalho e tal. Gata, amada, sério, quem que você conhece no Brasil que tem 1 hora e meia de almoço, linda? Tipo, quem, né, quem tem academia do lado de casa, tipo, do lado do trabalho? É, então, né, a força de vontade da pessoa. É. Vícios estão aí, são vícios em aposta, tudo isso. Temos ainda esse tema para falar sobre vícios, é um assunto delicado e exige muita pesquisa, mas o vício que nós temos e essa busca pela perfeição se encaixa muito nesse local, porque é o que a gente consome, é o que a gente mais consome e existe esse preconceito gigantesco. E, enfim, Cintia Cruz, acho que falamos sobre tudo. Tem mais algum outro ponto? Algo que te passe no Tem. coraçãozinho? Tem um ponto que a gente não passou, que foi essa coisa do controle, Uhum, desse controle também impossível. Não, acho que a gente passou, né? Desse também de ficar controlando uma coisa que é. Não, a gente falou sim, porque quando a gente falou ali do sono e tal, acho que a gente falou sim. uhum. De Mas eu aceitar queria o próprio corpo, né? mas eu queria te perguntar um negócio, assim. Sim. O que que você acha que. Assim, quando a gente entra num comportamento de julgar o corpo do outro, é meio naquele lugar do bullying mesmo, sabe? Quando você fica ali meio. Você não tá falando diretamente para a pessoa, você tá falando para uma outra pessoa, mas um comentário degradante ali, julgando o corpo de uma outra pessoa, ou aparência, enfim. O que que você acha que a pessoa ganha? Qual você acha que é o ganho em julgar o corpo do outro ou falar mal do corpo do outro, ou tá ali soltando esse veneno, assim. É difícil. Eu acho que o primeiro é uma forma de comunicação com o outro, né? Então você tá, por exemplo, se eu com você estamos conversando, falando mal do corpo de uma terceira pessoa, é uma forma de comunicação em que a gente está ali compartilhando algo, então De se estamos conectar, interagindo, né? nos conectando, exato. Mas eu sinto que aí entra num ponto onde existe uma superioridade também nesse falar, porque os nossos corpos são melhores do que o corpo dessa terceira pessoa que estamos falando, porque o nosso comportamento é melhor ou porque somos mais terapeutizados do que essa terceira pessoa em que estamos falando. E aí é uma forma de reforço mostrando, né, de tipo como pertencemos ao nosso grupo de amigos, eu e você, porque somos mais gostosos ou mais magros ou mais inteligentes do que essa outra pessoa em que estamos falando aqui sobre. E existe essa comparação, né, essa superioridade. Eu acho que a gente se sente tão inferior, tanta coisa que até essa parte é de certa forma um local de se encontrar como se validando, ou se sentindo superior um pouco. E não tô defendendo esse comportamento, não é nesse local, mas tentando mesmo falar por uma explicação emocional ali da sociedade, do porquê fazemos isso. É que muitas vezes, né, esse comentário, esse bullying, aí, enfim, não necessariamente o outro é inferior à pessoa, né? Assim, às vezes Uhum. a pessoa É que uma está opinião, né? falando, né, assim, sei lá, eu acho que tem um fator de insegurança grande acontecendo Uhum. também. Ou sabe, vou atacar porque isso me deixa inseguro de alguma forma, ou aquilo me incomoda de alguma forma também. Muito bom ponto. E às vezes até por se sentir ameaçado por essa terceira pessoa, né? De uma ameaça nessa amizade em que existe, ou ela te mostra pontos que você não quer olhar pra você. Talvez vocês tenham a mesma aparência, ou o mesmo peso, ou insira aqui, seja lá o que for, nesse fator. É. Sabe que essa parte do preconceito é algo delicado, né? Porque me descobri também aceitando o preconceito que existe em mim. Essa parte, porque eu me senti muito mal de entender que eu sou uma pessoa preconceituosa. E
eu acho que isso também é parte de aceitar quem nós somos, né? E não é aceitar dando desculpa para que você seja um babaca e seja preconceituoso com as pessoas na rua, ou na internet, ou em qualquer lugar. Não é nesse local, mas justamente de entender que a nossa sociedade é preconceituosa, nós vivemos nessa sociedade, nós aprendemos isso, como tem experimentos com as crianças que mostram as crianças de 2, 3 anos, negras e brancas, pegando a boneca, e geralmente pegam as bonecas brancas, por causa, eu vou até colocar o link desse experimento na descrição, por causa desse preconceito que é forçado na gente, né? Por trocentos mil anos Desde pequena, de né? exploração e de exploração do outro. Mas não é nesse local, mas nesse local de que, apesar de estudar, apesar de fazer terapia, de buscar acolher o outro, eu ainda assim possuo preconceito e vou ter que aprender para minha vida toda como ter menos preconceito e como ser mais humano e mais gentil. E eu acho que esse exemplo do roncar era um preconceito. É um preconceito sobre algo de que alguém estava atrapalhando a minha experiência. E, de novo, eu, como ser humano, tive um preconceito sobre essa pessoa e que bom que aconteceu isso. Que bom que isso aconteceu. De um preconceito pequeno, né? Por assim pensar, tanto preconceito gigante. Essa é uma forma pequena. Mas como isso nos faz mais. O quanto isso, essas experiências, a experiência com o outro nos faz mais, né? E que bom seria se não tivéssemos preconceito, mas eu não acho que, enquanto sociedade, vamos em nenhum momento existir sem preconceito, sobre alguma coisa, e seja lá o que for. Principalmente na forma em que a gente vive, essa forma do consumo sem controle que nos é infligido de temos que comprar e temos que ser mais bonitos e temos que ser mais magros ou temos que ser mais aquilo porque a gente pode até tentar não ser preconceituoso e isso e aquilo, mas é tanta mídia dizendo pra gente o que ser e o que não ser que a gente se perde nisso tudo. Quando eu me pego julgando, assim, com esse bullying interno, né, falando alguma coisa, assim, enfim, eu gosto muito de pensar, tipo, nossa, de onde vem isso, sabe? Tipo, de onde vem? Quem que eu aprendi isso? De onde está vindo? Por que que isso está me incomodando tanto? O que que de verdade está me incomodando? Né? Hum. Então, ainda mais se vem com ironia, sabe? Quando você pensa, ai, nossa, opa, tipo, que tá incomodando tanto nessa história e tal, enfim, né? Fiquem aí nas suas conversas internas. E eu acho que a gente que tá, sei lá, que quer ouvir mais o nosso corpo, ou que quer melhorar essa conversa com o nosso corpo, falar mais com o próprio corpo, eu acho que a gente tem que também pensar de um jeito, né, trazer para a consciência o que que a gente fala para o nosso corpo ou o que que a gente falaria para o nosso corpo hoje. O que a gente fala do nosso corpo. Ai, engordei. Ai, tô gorda. Ai, tá aqui. Ai, tô magra demais. Ai, porque isso aqui tá mole demais. Ah, porque isso daqui tá fora do lugar. Ah, porque isso daqui tá errado. Isso aqui tá, né? Enfim. Mas eu acho que um outro exercício importante também é falar com o nosso corpo. Já que você quer se reaproximar e entender o que tá rolando e tal, converse com o seu corpo com o que que ele sente, o que que ele está tentando dizer, até onde ele pode ir, pergunte. Não sei, assim, acho que também é um jeito de se conectar, porque às vezes só querer não funciona. E diria que perguntar para as pessoas me fez pensar, eu acho que eu nunca perguntei para nenhum amigo como que ele presta atenção no corpo, ou como que ela presta atenção no corpo. Acho que eu nunca perguntei isso. Perguntei tanta coisa já e acho que nunca perguntei isso. Como que você sabe que você não tá bem? Como que você sabe que isso insira aqui alguma coisa? Acho que eu nunca perguntei isso. Porque é isso, né? Como temos outros episódios que a gente falou sobre será que a gente sabe amar de verdade? O que que é amizade? Isso e aquilo. A gente também aprende com o outro, né? E acho que esse é um tema que eu nunca perguntei pra ninguém. Do como que você sabe que você tá com gases ou como que você sabe que você tá com alguma coisa? Acho que com gases é fácil de ver, né? Porque gases geralmente você vai estar peidando e vai estar com dor na barriga. Mas eu acho que eu nunca perguntei. Não. Tem um filme assim, me marcou com essa coisa
da relação com o corpo, com o limite do corpo e tal, que eu acho que o Cisne Negro é um filme que me traz muito isso, assim, dessa relação. E até porque ela é bailarina, né? E eu acho que além dos atletas de alta performance, as bailarinas também têm muito aquela questão hormonal por conta da magreza, né? E tal, e apresentam muito problema, enfim. E eu acho que tem um outro filme que fala um pouco disso, mas de uma outra maneira, que é o Comer, Rezar e Amar, porque eu sempre lembro daquela parte que ela tá na Itália e que ela fala, ai, a minha calça não tá fechando, né? Porque ela tá lá comendo e tal, Itália, e sorvete, e massa, e tá. Ela, ai, toda preocupada, e a amiga dela fala, ai, pelo amor de Deus, tipo, vamos comprar roupa nova, maior. Tá louca, vai. Que ela não quer, ela fala, ai, não, não vou comer nada porque, ai, minha calça não tava fechando hoje de manhã. Tipo, ela, quê? Você tá na Itália? Não, a gente vai sair para comprar uma calça maior para você, tá? Enlouqueceu? Não, vamos viver isso daqui, né? Então, e eu acho que também ela é um filme que o corpo dela tá lá para viver o que as viagens têm para oferecer, né? Assim, do Uhum. estar com as pessoas, fazer amigos e tal. Então, não é diretamente sobre o corpo igual o Cisne Negro, mas eu acho que é também sobre, sei lá, pôr esse corpo no mundo. E eu, Cintia Cruz, tenho dica que é o Corajosamente, esse podcast delicioso que temos muitos episódios sobre corpo, sobre amor, Beleza, se sobre relacionando bem. beleza. Vamos fazer uma coletânea de episódios gostosíssimos sobre esse tema relacionado. Estará na descrição para você ouvinte. E é isso. Esse foi mais um episódio delicioso de se falar. E nesse momento, sem nenhuma intoxicação alimentar, me sentindo 100% normal novamente. Sem desconforto, sem cólica, sem calor, sem limite, estamos plenos. Estamos ótimos. Plenos, maravilhosos e gatíssimos. Como mais um episódio do Corajosamente. É isso. É isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.